Olá pessoal, bem-vindo aí a uma série de vídeos introdutórios sobre o laboratório de mudanças, né? O objetivo desses vídeos vai ser ensinar um pouco, tentar ajudar ou facilitar o processo de aprendizado para ajudar as pessoas a implementarem o laboratório de mudanças, né? Então vão ser uma série de vídeos, nesse particularmente a gente vai falar sobre o que é o laboratório de mudanças e alguns elementos fundamentais. Mas nos próximos a gente vai falar sobre a base filosófica, o que pode ser alcançado com o laboratório de mudanças, a base teórica, né, contradições, o que é um sistema de atividade, o que mais aí, o que é o aprendizado expansivo, depois como planejar um laboratório de mudança, como conduzir as análises dentro de um laboratório de mudanças. Então, esse daqui é o primeiro deles. Tá? Então, nesse primeiro, o objetivo é tentar diferenciar o que é, primeiro, o que é um laboratório de mudanças, né? Qual que é a diferença com outros métodos, quais são os principais aí elementos que formam um laboratório de mudanças. Né? Então, para quem nunca leu nada sobre o laboratório, nunca participou, tem a palavra aí, as duas palavras, laboratório e mudança. Então, quando vem, o que vem na nossa cabeça com o laboratório? Um local fechado, onde um cientista está produzindo algum tipo de conhecimento. Né? E mudança se refere a alguma coisa que está transformando. Né? Então, obviamente, aí as pessoas que já escutaram falar, alguma coisa já escutaram falar e é mudanças em algo, em um meio, no trabalho, numa organização, numa atividade. Né? Então, mas será que é só isso, o laboratório de mudanças, ou tem algo mais? Né? Então, tem algo mais. Então, para quem nunca leu nada sobre o laboratório e está passando e está vendo ocorrendo no laboratório, como a gente pode ver aí nessa imagem aí em cima, que é um laboratório de mudanças que foi conduzido por duas colegas na Polícia Militar de Santa Catarina, a Fernanda Zanotti e a Márcia Schuller, né? E então a pessoa que passa e vê essas, parece que é uma reunião, né? Participo de reuniões muito frequentemente, né? Ou então tem cartazes, tem as pessoas estão trabalhando, discutindo, então a pessoa, não, então é uma oficina, né? E se você passa também você vai ver, como por exemplo essa figura aí do sistema de atividade, né? Você vê papéis grudados na parede com as pessoas escrevendo nesses papéis de forma coletiva, né? Então às vezes tem fotos, são apresentados vídeos aí no PowerPoint, tem falas, né? E uma pessoa em pé, ou duas pessoas em pé, né? O facilitador e o ajudante, que estão facilitando, fazendo perguntas, etc. Né? Mas para quem já leu algum material, e aqui a gente tem dois exemplos, o livro do Jakob Virkkunen e Denise Newham, de 2015, né, que ele detalha bastante aí o laboratório de mudanças, o planejamento, e muito do que eu vou falar aqui nessa série de vídeos você vai encontrar aí nesse livro, só que a ideia desses vídeos é tentar tornar um pouco mais didático esse livro. Né? E tem a outra publicação de 2011 aí, por mim e outros colegas, o Márcio Cassandri e o professor José Marçal Filho, Jackson Filho. Então, quem lê esse material vai se deparar aí de que o laboratório é um método. E, geralmente, nós utilizamos o laboratório como sinônimo de método, como ferramentas, um toolkit, né? Um procedimento com ferramentas. E eu mesmo utilizo, durante os vídeos, vocês vão perceber que eu uso ele como sinônimo de método. Né? Então, essa é uma forma de a gente entender, como um método, como um kit de ferramentas, formado de conceitos, modelos, princípios, baseados na teoria histórico-cultural da atividade, que é uma abordagem específica, né? Que também é chamada de teoria da atividade, de forma mais simples,
que ajudam as pessoas que estão participando do laboratório a entenderem as contradições no seu sistema, analisar o que está acontecendo, analisar os problemas em formas de contradições e, a partir dessas contradições, desenhar soluções para elas, tá? E implementar e depois avaliá-las, tá ok? Mas não lascou ainda. A gente vai tentar ajudar vocês a digerirem o que significa e qual que é essa teoria, né? Não nesse vídeo, mas nos próximos vídeos. Então, o LM, ele é mais do que um método, né? Então, a gente falou, são pessoas que estão reunidas, elas estão fazendo alguma coisa, rabiscando, pensando, falando, discutindo, questionando, analisando. Tem dados que são apresentados, fotos, falas, vídeos, e tem modelos, tem triângulos. Mas o que é o laboratório de mudanças, né? Então, uma das definições aqui, uma das formas da gente entender o laboratório, não é somente um espaço, não é somente um grupo de pessoas, não é somente um método, mas é tudo isso junto. O que quer dizer? É que ele é uma atividade. Então, a gente vai ver um pouco mais para frente que atividade é um conjunto de ações direcionadas a um objeto, a transformar um objeto, a transformar algo, né? E no laboratório de mudança, esse algo que um conjunto de pessoas estão tentando transformar é uma atividade, né? Então, é uma atividade de produção de outra atividade. O que significa isso? Que são um coletivo de pessoas que estão conduzindo ações para transformar uma atividade, para analisar essa atividade e transformar ela. Então, o objeto dessa atividade, ela é outro sistema de atividade. Então, nessa definição, ela é composta de pessoas. Por quê? Porque toda atividade, a gente vai ver, acho que em 2 vídeos mais para frente, o que é uma atividade, o que é um sistema de atividade. Ele tem pessoas, ele tem ações, ele tem ferramentas, ele tem uma divisão de trabalho, ele tem regras, tem uma comunidade. Tá? Então, esse conceito, ele engloba tudo, todos esses aspectos aí do que é um laboratório de mudança. Né? Então, opa, professor, então, reuniões, pessoas tentando resolver problemas, se reunindo de forma participativa, eu já escutei falar disso. É uma pesquisação? É uma pesquisa participativa? Bom, e não é. Ele tem comunalidades, algumas coisas em comum, mas também tem algumas diferenças, ou melhor, o laboratório de mudança tem umas especificidades, né? Então, ele partilha algumas características em comum, por exemplo, a multivocalidade, a ideia de que o conhecimento vai ser construído, a ideia de que as pessoas vão ser empoderadas para que elas mesmas analisem os seus problemas e elas construam a solução. Então, nesses aspectos, ele é parecido. Tá? Ele é um processo aberto, sem pré-definição, ou seja, aí pode ser que tenha alguma diferença, porque algumas pesquisações e algumas pesquisas participativas, o problema ele é dado. Então, vem um pesquisador e fala, nossa, esse é o problema que a gente vai resolver. No laboratório de mudanças, a ideia é que o problema ele seja construído. Né? Então, aí, talvez seja uma das diferenças. Mas uma outra diferença básica que a gente já comentou ali é que o laboratório de mudanças ele usa a teoria histórico-cultural da atividade, né? Então ele vai utilizar uma série de conceitos. Ele vai utilizar também, ele é uma vez que ele é baseado na teoria da atividade, ele tem uma base filosófica que a gente vai falar um pouco mais para frente aí em outro vídeo, que tem alguns princípios, como a contradição, relações internas entre os elementos, a ideia de que tudo está em constante movimento. Então, todas essas são especificidades. Então, ela vai usar uma série de ferramentas e vai utilizar alguns princípios. Né? E um desses princípios é esse princípio da estimulação dupla, né? Que, na verdade, é um método que foi proposto aí por Vygotsky. É um método onde você tem
dois estímulos, por isso que ele é chamado de estimulação dupla. Então, você tem um estímulo que acaba... O que é esse primeiro estímulo? Ele é uma situação de conflito, né? Então, no caso do experimento do Vygotsky, a pessoa era colocada numa situação onde ela estava vamos chamar assim, entre a cruz e a espada, né? Um vínculo duplo. No experimento específico, o pesquisador chamava a pessoa e falava: olha, você vai ter que... você ajuda a gente aqui a participar desse experimento? Ah, eu ajudo. Bom, e deixava a pessoa esperando. Então, a pessoa estava entre um cruz e espada. Eu fico e ajudo ou eu vou embora? Porque eu estou esperando, o cara não voltou. E aí se coloca um artefato, um segundo artefato cultural, que é o relógio, né? Se coloca, não, o relógio está lá, e as pessoas passam a utilizar o relógio como um artefato que ajuda a sair daquela situação. Então, é algo que empodera a pessoa, né? Que leva a agência, leva ela a agir, né? Então, nesse caso, o relógio ele funciona como um segundo estímulo. Então, quando o relógio chegar naquele tal horário, eu vou embora, né? E o que o Engström e os seus colegas fazem? Eles utilizam esse princípio da estimulação dupla no laboratório de mudanças, onde se traz um primeiro estímulo que vai provocar uma situação de conflito de motivos, essa ideia da cruz e espada, né? Então você pode dar uma tarefa para as pessoas e as pessoas têm que resolver essa tarefa, esse problema, né? E, por exemplo, vamos supor aqui trazer problemas e pedir para as pessoas analisarem aquele problema. Então, para analisarem, então, como que eu trago esse problema, né? Eu trago dados espelhos, que são o primeiro estímulo, dados espelho. O que é um dado espelho? É um dado que reflete a realidade do que está acontecendo naquela atividade. Então, pode ser uma foto, pode ser uma fala de algum cliente ou das pessoas que estão aí insatisfeitas com aquela atividade. Pode ser um caso, né, de alguma coisa que ocorreu. Então, se traz esse dado espelho, os dados espelhos mais poderosos são aqueles que não são interpretados, que são dados crus, né? E o mais próximo, mais rico, mais concreto possível. Porque se você traz alguma coisa interpretada, isso daí vai ser interpretação de alguém, né? Então, o ideal é trazer os dados crus. Então, fotos, imagens, vídeos, né? E, em seguida, o pesquisador ele pode trazer o que é chamado de segundo estímulo, que é um modelo, um conceito, que as pessoas vão utilizar para resolver aquele problema. Então, o primeiro estímulo você vai trazer, você cria uma situação de conflito de motivo, a pessoa tem que resolver, ela quer resolver, só que não consegue, ou ela tem uma tarefa que ela precisa resolver, e aí você traz o segundo estímulo, que é o que a pessoa vai utilizar para resolver o conflito de motivos que ela tem. E aí pode ser, no laboratório de mudanças, pode ser um modelo, um conceito, né? Por exemplo, o modelo do sistema de atividade. Ou as pessoas mesmas, elas têm as suas próprias ferramentas e você pode utilizar uma lista, por exemplo. Uma lista, ela é um segundo estímulo. Um organograma que você faz aí no papel é um estímulo. Um mapa pode ser um segundo estímulo. Um conceito analítico pode ser um segundo estímulo. Tá? Então, essa é uma das características, aí, um dos princípios do laboratório de mudanças. Então, a gente pode dizer que todos os laboratórios de mudanças eles têm a estimulação dupla. Mas a gente pode dizer também que a estimulação dupla não é exclusiva só dos laboratórios de mudança. No dia a dia, as pessoas utilizam ferramentas utilizam artefatos culturais para resolver seus problemas, para resolver seus conflitos de motivo. No dia a dia se utiliza, tá? Então, a questão é que a estimulação dupla não é exclusiva do laboratório de mudanças, mas todo laboratório de mudanças, em geral, ele sim tem a estimulação dupla, usa o método da estimulação dupla. Tá? Então, outra pergunta aí, que tipo de conhecimento é gerado no laboratório de mudanças? Então, a gente vai fazer um vídeo que a gente vai falar só sobre os resultados de um laboratório de mudanças. Mas só para antecipar um pouquinho, tem dois tipos de produtos, né? Dois tipos de resultados. Um deles é as pessoas entenderem qual que é o seu sistema,
quais são as suas contradições que estão afetando o seu sistema, entenderem outras coisas também, por exemplo, eu sou capaz, nós somos capazes de resolver esse problema. Esse problema não é tão fácil de ser resolvido. Então, esses também são aprendizados. Aprender quem somos nós, o que nós fazemos, qual que é o nosso objeto, o que nós estamos aqui, o que é a nossa atividade, qual que é o propósito. Às vezes, por incrível que se pareça, as pessoas nunca pararam para pensar nisso, né? Então, uma vez que você entende o seu sistema, as suas contradições, você vai lá e constrói soluções para resolver esses problemas. Então, esse é uma das ideias aí, um dos produtos do laboratório de mudanças. E uma das diferenças aí também é que essa solução, ela pode ser uma nova ferramenta, pode ser uma nova divisão do trabalho, que isso a gente chama de remediação, que a gente vai ver mais para frente, ou ela pode ser um novo objeto, um novo propósito para aquela atividade, uma nova motivação. E isso, quando a gente muda o objeto, aquilo que a gente está transformando de forma coletiva, que é o objeto, quando a gente enriquece ele, isso daí é chamado de aprendizado expansivo. Tá? Então, esse é dos principais, dos resultados mais potenciais, né? Porque o laboratório de mudanças, ele exige energia e tempo das pessoas. Então, o ideal é que você utilize para o seu máximo potencial, que é a expansão. Tá? Então, essas ferramentas, como eu já falei, elas se baseiam aí na teoria histórico-cultural da atividade, né? A teoria da atividade, e numa base da dialética, né? Que vai ser o tema aí do próximo vídeo. Né? Então, e aí eu antecipo o espectador, né? Você que está aí assistindo o vídeo, de que o laboratório, para ser utilizado no seu máximo potencial, é preciso entender a teoria que está por trás. Senão, vai ser, de fato, mais uma oficina, mais uma reunião. Né? Então, o que dá de poder, o que empodera, de fato, tanto o intervencionista como os participantes, é os conceitos que estão por trás. Então, para isso, para você poder utilizar esses conceitos, você tem que entendê-los. Né? E esse é exatamente o propósito dessa série de vídeos, ajudar vocês a entenderem aí tanto a parte filosófica, que é o próximo vídeo, mas também o sistema de atividade, o que é uma contradição e como eu utilizo eles. Tá bom? Então, não perca aí os próximos vídeos e até mais.